Bom, pessoal, nós vamos então para a nossa segunda aula sobre esses fundamentos iniciais do CAD para a gente poder começar o desenho do projeto elétrico, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o sistema de coordenadas, certo? O AutoCAD ele trabalha normalmente com um sistema global de coordenadas, certo? Então, World Coordinate System. E, na verdade, Coordinate System, que na verdade eu coloquei aqui o sistema cartesiano, certo? Se a gente clicar em cima dele, né, note que aparece ali um Word aqui, ó. Se eu clicar em cima dele e mudar ele de posição, ele vira daí um sistema do usuário, com origem numa posição diferente da posição global. Tá? Se eu clicar, pode ser útil alguns desenhos, a gente trocar esse eixo. Tá? Mas normalmente a gente deixa no global. Então aqui, se eu clicar em cima do eixo de referência e clicar aqui no Word, ele vai voltar para a origem onde ele estava antes, certo? Beleza? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar uma linha aqui, line, vou dar line, direito do mouse, né, que já está configurado, ou Enter, né, mas eu estou configurando, como eu falei na primeira aula, o direito do mouse para o Enter. E ele pede o primeiro ponto. Eu vou colocar, por exemplo, 10,10. Olha só. Então, 10 unidades de desenho do AutoCAD, certo? Em relação à origem. Né? Bom, vou dar ESC aqui, sair do comando, vou colocar line. Agora eu vou fazer o seguinte, menos 10, vírgula, em x, né? 10 em y. Ó, foi lá para menos 10 em x, 10 em y. Vamos usar os outros quadrantes aqui agora então. Line, de novo. Eu vou colocar menos 10 em x, vírgula. Note que ele mostrou um cadeadinho ali dizendo que essa coordenada em x já foi digitada, né? Menos 10 em y. Então vai para o terceiro quadrante. Olha lá. Ó. Certo? Novamente, se eu digitar L ou simplesmente o Enter, né? Porque a gente já configurou isso, o Enter do CAD, o Enter do mouse, desculpem, o clique direito do mouse está configurado por Enter, né? Então, como eu cliquei no direito do mouse, ele vai repetir o último comando que é line. Então ele voltou para o line. Né? Agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar 10 em x, vírgula, menos 10 em y. Né? Beleza? Entendido isso aqui, galera? Agora vamos supor que eu vou desenhar um retângulo, tá? Que a gente já tinha aprendido na primeira aula. Então eu digito rec, retângulo, ele pede o primeiro ponto. Né? Vamos supor que eu coloco assim, primeiro ponto 10 em x, vírgula 10 em y. Tá lá. Né? Um grid está em 10, então cada quadradinho desse tem 10 por 10, né? Agora ele está pedindo para... Logo do lado do mouse, se vocês lerem ali, está escrito Specify Other Corner Point. Né? Então, o outro ponto do outro canto, né? do retângulo. Eu vou colocar lá assim, 10,10. E ele fez certinho um retângulo 10 por 10. Por quê? Na verdade, se vocês notarem, essa coordenada aqui, esse ponto aqui ó, do retângulo, é 20, x20 e y20. Certo? Mas ele entendeu, como eu estou trabalhando com retângulo aqui, ele entendeu que seriam 10 medidas a partir do canto esquerdo. Né, do primeiro canto aqui abaixo, né? Ou seja, ele entendeu uma coordenada relativa em relação ao último ponto, né? E não absoluta, certo? Vamos fazer o seguinte agora, vamos desenhar, vou apagar isso aqui, vamos desenhar uma linha então, line, enter. Primeiro ponto, vou colocar 10,10, beleza. 10,10 absoluto está ali em relação, né? Agora olha só, vamos supor que eu digite assim 10 em x, vírgula 0 em y.
Tá? Note que se eu estiver trabalhando com coordenadas absolutas, 10 em x, 0 em y, vai vir para cá, para esse ponto. Né? Então o primeiro foi 10 e 10, a minha linha ficaria aqui. Certo? No entanto, olha só o que ele vai fazer. Ele caminhou, na verdade, 10 em x e 0 em y. Então, ou seja, aqui ele está usando coordenadas relativas ao último ponto. O que fica mais, teoricamente, mais fácil para a gente, para fazer, para desenhar, né? Quando a gente tem já um ponto, eu tinha uma reta, eu tenho esse ponto inicial 10 e 10, eu quero desenhar uma reta com 10, um comprimento 10, né? Então, eu adiciono 10 em x e 10 em y. Por exemplo, se eu quiser agora que essa reta vá para cima aqui, ó, eu coloco 0 em x, vírgula, 10 em y. Ela vai andar 10 para cima. Coordenadas relativas. Note que esse ponto aqui em cima é 20 em x, ó, e 20 em y. Né? Mas ele usou coordenadas relativas. Na verdade, acontece o seguinte. O AutoCAD ele já vem configurado para essa interpretação de quando a gente dá um ponto inicial, o próximo ponto ele usa coordenadas relativas em relação ao último ponto que eu digitei, o que eu cliquei na tela, certo? Então ele já vem para coordenadas relativas, tá? Como é que a gente faz para mudar isso? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou digitar Gimpcords. Estão vendo ali, ó? Já apareceu lá, ó. Gimpcords. Ele está em 0. Significa que sempre que eu for entrar, que eu dou um primeiro ponto, o segundo ponto ele vai entender que é coordenada relativa, ou seja, quanto que o cursor vai se deslocar na tela em relação ao primeiro ponto que eu dei. Então já vem configurado assim, certo? Se eu colocar 1 aqui, ele vai trabalhar com coordenadas absolutas em relação à origem. Então significa que se eu colocar 1 eu não posso trabalhar com coordenadas relativas? Posso. Só que aí dá um trabalhinho a mais, a gente tem que digitar o arroba antes das coordenadas, vou mostrar para vocês, certo? Então se eu digitar 1 aqui, ó, tá? Agora eu vou vou fazer uma linha, line, vou digitar 10,10. Primeiro ponto está lá. Bom, agora se ele tivesse com coordenada relativa, se eu digitar 10 em x, 0 em y, ele iria andar 10 em x, né? E 0 em y, viria mais ou menos para cá, ó. Certo? Mas como ele está setado para coordenadas absolutas, se eu digitar agora o próximo ponto, nota que ele está pedindo aqui embaixo, ó, specify next point, ou seja, especifique o próximo ponto. Como eu mudei agora, ele vai trabalhar com coordenadas absolutas sempre, mesmo quando eu peço o segundo ponto. Se eu digitar 10 e 0, ele vai vir para 10 em x, 0 em y, ou seja, ele vai vir para esse ponto aqui, ó. Certo? Então eu vou digitar 10,0. Olha só o que aconteceu. Ele veio para o valor 10 em x, 0 em y, em relação à origem, não em relação ao primeiro ponto que eu dei, que era 10,10, certo? Então eu vou dar um undo. Tá, e se eu quiser realmente fazer, não, mas eu quero fazer aqui 10 em x, que ele ande, vamos dizer assim, 10 em x e 0 em y. Então é simples, eu faço assim, ó, shift arroba, né? Note que apareceu um arroba ali, ó, do lado, specify, do lado do mouse, a gente tem uma tarjazinha specify next point, or, né, especifique o próximo ponto, ou um arroba. Então significa que aquilo ali é coordenada relativa ao último ponto que eu dei, que no caso era coordenada absoluta 10 e 10, esse aqui, né? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu quero que ele ande 10 em x e 0 em y. Ó. Só que notaram, se eu tiver com o sistema configurado para trabalhar com coordenadas absolutas e eu quiser usar relativa, eu sempre vou usar o arroba antes, tem que usar o arroba antes, certo? Então aqui, por exemplo, próximo ponto, teria que clicar shift aqui, arroba, apareceu o arroba, por exemplo, 5 em x, 5 em y, certo? Sempre digitando o arroba. Eu posso usar também coordenadas polares, pessoal. Como é que eu faço? Por exemplo, eu posso colocar assim, ó, shift arroba, em relação ao último ponto, 10,
E daí eu uso o sinal de menor, shift menor, e agora eu vou colocar o ângulo, certo? Então ele tem um módulo 10, coordenadas polares, ele já está com o módulo lá, estão vendo? Ó? 10, eu coloquei o arroba, então em relação ao último ponto, ele criou 10 unidades de desenho, e agora o ângulo. O ângulo, por exemplo, se eu quiser que ele venha para cá, ó, aqui é 0, 45, 90, 135, né? Então eu vou colocar 135 aqui. Olha lá, ó, né? Eu posso usar também coordenadas polares. Em vez de usar vírgula, eu uso o sinal de menor, certo? Bom, só que toda hora eu vou ter que desenhar agora, eu vou ter que usar o arroba. Se eu não usar arroba, né? Por exemplo, se eu clicar aqui 5,5 sem arroba, ele vai vir para esse ponto aqui, ó, certo? Que é 5,5. Ó. Mas vamos supor que não era isso que eu queria. Eu queria que ele andasse 5 em x e 5 em y, se deslocasse a partir do último ponto 5 em x e 5 em y. Então, shift arroba 5,5. Certo? Bom, então, para facilitar, é melhor deixar então com coordenadas relativas sempre, porque é o que a gente mais usa, né? E se eu não clicar na tela e eu digitar as coordenadas, ele vai considerar que aquelas coordenadas, um ponto inicial, são as coordenadas absolutas. E a partir daquele ponto, sim, daí ele começa a usar as coordenadas relativas, sim? Certo? Então eu vou colocar aqui, ó, dim, cortes. Então eu vou mudar aqui para 0. Tá? Então agora ele vai estar funcionando com coordenadas relativas. Eu não preciso ficar digitando o arroba, né? Então eu vou line, enter. Primeiro ponto é absoluto. Note, ele está perguntando qual ponto. Ele vai dar uma coordenada absoluta. Por exemplo, 10,10. Agora sim, agora o arroba já vai estar implícito, vai ser sempre relativo, né? Então se eu digitar 10,0, ó, depois 0,10, ele vai subir 10. Né? Se eu quiser usar polar, 10 menor, 45. Ó, e aí eu não preciso mais me preocupar, né, com colocar o arroba. Certo, pessoal? Nós vamos agora falar um pouquinho sobre os modos de atração. Certo? O que são os modos de atração? Aqui embaixo, ó, nós temos esse snap cursor, tá? Eu posso deixar ele ligado ou desligado. Eu vou clicar nessa setinha aqui do lado dele e vocês vão ver que tem vários modos de atração. Endpoint, o que significa endpoint? É o ponto final de uma reta. Midpoint, o ponto médio, o centro de um círculo, né? O centro geométrico aqui, ó, de um retângulo, certo? Intersecção, quadrante de círculos, né? Perpendicular, tangente. Então a gente usa muito esses modos de atração para o desenho ficar preciso, com a precisão absoluta, certo? A gente pode deixar eles ligados, o que às vezes atrapalha, né? Ou ligar só alguns, ou não ligar nenhum e usar quando se precisa, esses modos de atração, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vou desenhar dois retângulos aqui, eu vou apagar esses aqui com cross window, que a gente viu na aula passada, rec, bom, vou colocar aqui 10,10, um retângulo, 10,10. Como está em coordenadas já relativas, né, vai dar um retângulo 10 por 10 certinho ali. Beleza. Vamos supor que agora eu vou desenhar então um círculo, certo? Um círculo, o alias, o apelido de círculo, é simplesmente C, né? C, Enter, tá? Ele pede daí, olha só, o centro do círculo. Vou colocar o círculo aqui, eu posso simplesmente clicar na tela, tá? De uma maneira qualquer,
E, num ponto qualquer, né? Ou eu posso digitar o centro do ciclo, se eu quiser. Né? E nota que ele está pedindo o raio ali agora, tá vendo? Bom, vou digitar 10 aqui para o raio, 10 unidades de desenho. Então eu criei esse círculo aí. Né? Vamos supor que eu queira desenhar agora uma reta que saia desse canto aqui e vá certinho ao centro do círculo. Né? Então eu vou desenhar aqui, tá? Para vocês entenderem os modos de atração. Eu desenho aqui uma reta, vou clicar aqui com o esquerdo. Bom, aqui a gente sabe o valor certinho, a gente sabe que aqui é 20 e 20, né? Eu poderia colocar em coordenadas absolutas, mas ele já está em relativa, tá? Então eu vou fazer no olho, vamos dizer assim, tá? Aqui, ó. Vai até o centro. Bom, é claro, pessoal, que isso aqui não ficou com precisão. Se eu der um zoom aqui, né? Z Enter, faço a janelinha, ó. Claro que não ficou preciso, né? Tampouco isso aqui ficou bem no centro do círculo. Como é que eu faço para fazer uma reta que saia certinho desse canto aqui, do retângulo, e vá ao centro do círculo? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar line, enter. Ele está pedindo o primeiro ponto, ó, specify first point. O que eu faço? Eu vou pedir para ele me ajudar, ele achar para mim certinho, com precisão, esse vértice aqui desse retângulo, certo? No caso um quadrado, né? Então o que eu faço? Ele está pedindo o primeiro ponto, eu faço shift direito, e aí ele aparece, estão vendo os modos de atração? E eu venho aqui end point. Tá? Note que ele desenha um quadradinho verde, ó, nos endpoints, quando eu me aproximar com o mouse nos endpoints, certo? Então, ele vai achar esse ponto final aqui, ó, e aí eu clico, mesmo que ele esteja um pouco longe o mouse, ó, imagine que eu vou dar um zoom aqui, ó. Imagine que meu mouse está um pouco longe, ou não adiantou o zoom nesse caso, né? Vocês percebem que o meu mouse não está em cima do vértice, mas se eu clicar, ele vai desenhar o primeiro ponto da reta bem em cima desse canto, ó, com precisão, certo? Bom, agora o que ele pergunta? Eu estou dentro do comando line. Specify next point, ou seja, especifique o próximo ponto. Eu quero que o próximo ponto seja o centro desse círculo. O que eu faço? Eu posso clicar aqui, mas aí eu não vou ter precisão nenhuma. Eu posso digitar as coordenadas, se bem que está com coordenadas relativas agora, né? Então eu tenho que tomar cuidado. E daí ele daria em relação a esse último ponto aqui a reta, né? E não em relação à origem. Então agora o que eu vou fazer? Eu faço Shift direito, Center aqui, estão vendo? Ó? E aí eu vou próximo do círculo, olha só o que acontece, estão vendo lá? Ó, ele achou certinho o centro do círculo. Então apareceu um verde ali, né? Um círculozinho verde. Ó. E mesmo que eu esteja longe, olha só, ele vai clicar e vai fazer certinho do Enter. Então agora sim, se eu der um zoom, Z, Enter. Faço a janela, uma janela normal, né? Aqui. Dou Enter de novo com o direito do mouse, né? Não preciso digitar no teclado. E agora só clico com o esquerdo. Esquerdo. E aqui eu ia fazer, dou Enter de novo, para ele fazer zoom de novo. Né? Ou simplesmente com o scroll aqui da rolagem do mouse. Olha só. É claro que eu vou dando zoom, 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 eu nunca vou perceber que existe uma falha aqui, né? Que essa reta não está tocando esse canto, né? Do quadrado. Como é que eu faço para ver o desenho inteiro de novo? Estou lembrando da aula passada, Z, Enter, e agora E Enter. Nota que o Enter eu estou dando com o direito do mouse, porque eu configurei isso na aula passada, certo, pessoal? Fica bem mais fácil, não precisa ficar tirando a mão do mouse e indo aqui no teclado para digitar, usando a mão esquerda para fazer isso. Bom, tinha uma sujeirinha aqui, estão vendo? A gente tinha desenhado, eu tinha desenhado antes e não tinha apagado. Por isso que o meu desenho ficou muito pequenininho lá na origem. Vou dar agora de novo Z, Enter e Enter. Ó, agora sim, tá vendo? O que aconteceu agora aqui, pessoal? É o seguinte, ó. Imagine que eu desenhei, vou desenhar, meu desenho está ali, né? Eu vou desenhar um outro, acontece muito isso, né? Vou desenhar, vamos fazer um desenho aqui no meio, ó.
um retângulo. Certo? E agora, eu sei que o meu desenho está lá na origem, né? Então, eu me perdi aqui, ó, sei lá, vim para cá, ó. Bom, tudo bem, eu posso vir aqui na origem, está aqui, ó. Certo? Mas se eu der um zoom extends, Z, Enter, E, Enter, ele não vai mostrar só isso, porque tinha um quadrado desenhado lá em Marte, lá longe, né? Ó. Certo? Por isso que ele ficou tão pequeno, né? Agora eu tenho que... Dá pra ver aqui que tem um pontinho aqui, ó. Exatamente aqui. Eu tenho que apagar isso. Agora se eu desenhar Z, se eu digitar Z, Enter, e Enter, aí sim, agora tudo que está desenhado no meu desenho é só essa parte aqui, né? Tem várias maneiras de a gente usar os modos de atração, né? Aqui, se vocês notarem, eu deixei desligado, tá vendo? Então eu estou usando o comando e Shift direito, né? Por exemplo, se eu quiser traçar uma diagonal aqui, eu vou usar Line, Enter, que é o direito do mouse, e ele pede o primeiro ponto. Eu faço Shift direito, Endpoint, tá vendo? Shift direito, Endpoint. Né? E agora vamos supor que eu quisesse uma reta lá no meio daquele outro, dessa outra reta aqui, ó. Shift direito, Midpoint. Ele faz um triângulo, olha só. Ele vai me encontrar o midpoint dessa outra reta aqui, né? Vamos desenhar outro retângulo aqui, ó. E agora eu vou fazer Line, Enter, Shift direito. Eu quero do midpoint desse lado aqui, por exemplo, até o midpoint desse aqui. Ele acha certinho o meio, certo? Ah, agora é um endpoint aqui. Endpoint. Certo? Ah, e se eu quiser concordar e fazer uma reta que tangente esse círculo? Shift direito, tangente. Olha só, ele começa a aparecer o símbolozinho de tangente ali. Eu clico com o esquerdo do mouse e ele faz a concordância certinho. Certo? Bom, para essa aula não ficar muito longa, eu vou encerrar por aqui e daí eu vou fazer a gravação de uma outra aula continuando o assunto. Tá bom, pessoal? Obrigado.